Olá pessoal, estamos iniciando o nosso curso de Gestor de Custos e Orçamento e eu gostaria de abrir esse nosso encontro falando justamente do que? Da importância do sistema de custo, da área de custo para que as empresas possam sobreviver. A primeira coisa que é importante ser salientado é que a subsistência humana ela depende basicamente de atender às suas necessidades. E essas necessidades, por sua vez, logicamente, elas estão embasadas no consumo de bens e serviços, né? Que tipo de necessidade? São de todas as ordens, que vai desde um sapato para você andar, uma caneta, alimentação, saúde, ou seja, nós temos inúmeras necessidades, né? E assim por diante. E a natureza é a grande fornecedora dessa matéria-prima, que vai transformar alguma coisa em um bem. Só que essa transformação de alguma coisa em um bem tem um passo aí, que seria o quê? A mão de obra, o homem. Então, nós temos aí dois custos diretos que a gente chama, que seria matéria-prima e mão de obra. Esses dois custos, aliado a um terceiro no processo a partir do momento da industrialização, que seriam os custos indiretos, nós já começamos a estar o quê? Agregando valor ao produto. Quando eu digo agregando valor, nem sempre valor ao produto, mas valor ao custo do produto, sem sombra de dúvida. Mas esses detalhes nós vamos ver um pouco mais à frente. Agora, após a conclusão, após a realização do produto, da confecção do produto, entra o quê? Um terceiro passo, que seria o quê? A distribuição, a comercialização desses produtos. Aí a gente já começa a falar em outros gastos, que seriam as despesas. Mas isso nós vamos, esse detalhamento, a gente vai discutir um pouco mais à frente. Mas o ponto importante é o seguinte, nós temos inúmeros gastos para transformar alguma coisa em um bem e chegar no cliente. Fazendo um retrato de um fluxo, seria mais ou menos assim. Eu tenho um cliente que tem uma necessidade. Essa necessidade, logicamente, vai gerar um pedido para a empresa. Esse pedido para a empresa vai gerar um pedido de compra de matéria-prima. Ao chegar essa matéria-prima, se eu não tiver em estoque, logicamente, entra no processo industrial. A partir desse processo industrial, ele vai caminhar pela fábrica toda conforme o fluxo daquele determinado produto, até a sua conclusão. Feito isso, ele vai para o almoxarifado para ser armazenado. Depois nós vamos faturar conforme o pedido e entregar para o cliente. Então vocês notam que desde o pedido do cliente até o cliente receber o produto, ela passa por diversos caminhos, e todos esses caminhos geram gastos, né? Então, temos que pensar o seguinte, o custo nada mais é do que o centralizador de todas essas informações. Nós precisamos ter essas informações para poder gerar o menor custo possível, ou seja, coletando todas essas informações. Esse é um ponto muito importante, e que essas informações elas precisam ser muito bem trabalhadas para que ela seja o mais fidedigna possível, para que eu possa ter o quê? Um custo real o mais fidedigno possível. Se a informação for errada, logicamente, por melhor que o meu sistema de custo seja, ele vai me gerar uma informação errada. Então nós temos que ter uma preocupação para com os dados, para com as informações que chegam, para que eu possa fazer o melhor em termos de custo. Diante disso, podemos dizer o seguinte, que as metodologias que nós temos hoje aqui no Brasil, podemos dizer que basicamente elas vieram do quê? Das empresas multinacionais, né? Que vieram para cá e, logicamente, com o seu sistema. Depois nós vamos abrir um pouco mais sobre diversos sistemas de custo e, logicamente, a origem de cada país e assim sucessivamente. Mas o ponto importante é o seguinte, logicamente, a partir do momento que as empresas começaram a fazer os custos, logicamente, ele teve que entrar no nosso processo da nossa legislação, né? Ou seja, a regulamentação do imposto de renda para cada
para o sistema. Hoje, podemos dizer que a área de custos ela está tendo uma importância muito grande se nós formos comparar com o passado. Nós vivíamos num passado, até antes da abertura, né, lá com o Collor em 1990 e tal, onde nós éramos reclusos, nós na realidade não tínhamos um mercado aberto. A partir do momento que o mercado se abriu, nós começamos a perceber o seguinte: nós precisamos ser mais competitivo. Essa é a palavra, ser competitivo. E para ser competitivo, eu preciso do quê? Eu preciso ter o menor custo possível. E eu só vou saber aonde que eu estou extrapolando se eu fizer o custo adequadamente. Vale salientar que a sistemática de custeio vai mostrar o grau de tecnologia que o sistema que nós temos, ou do sistema do processo industrial que nós temos. Se ele é um processo artesanato, se ele é um processo de industrialização seriada e assim por diante, tá? Antigamente as empresas não davam a devida importância a essa área de custo. Primeiro porque não tinha uma concorrência tão forte, né? E as margens de lucro, ele supria, logicamente, qualquer improdutividade que eu vinha a ter, né? Então, o lucro era muito grande, né? Então, isso fez com que as empresas não se preocupassem com isso. Por outro lado, a partir dos anos 70, o cenário mudou drasticamente. A partir dos anos 70, começou-se gradativamente a ter uma concorrência muito maior no mundo, né? E no Brasil, especificamente, a partir dos anos 90, com a abertura pelo Collor, isso mudou drasticamente, ou seja, as empresas se viu numa situação de que ela tem que se preocupar, sim, e muito com os custos se quiserem continuar vivas. Então, a busca por profissionais nessa área para que eles possam realmente calcular adequadamente, perfeitamente os números, os dados que eles têm para poder fornecer um preço de venda adequado, um lucro adequado, para que elas possam o quê? Tomar decisões. Então, isso é muito importante.